estudar a palavra do Senhor e também fazer uso da palavra do Senhor, usando a nossa fé, pedindo para que haja manifestação do Senhor na vida das pessoas, curando as pessoas, libertando as pessoas. E hoje, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, aqui na nossa congregação e em outras congregações do nosso setor, é intitulado Culto da Libertação, né? Culto de libertação. É um culto muito assim importante, onde nós deveríamos, a liturgia desse culto deveria ser assim uma liturgia diferenciada. Toda a igreja, ela entendendo que hoje seria um culto de libertação, toda a igreja deveria se preocupar em orar, em jejuar e trabalhar para trazer pessoas necessitadas, né, para elas receberem da parte de Deus um milagre. E quando assim nós nos comportamos, quando assim nós fizermos, com certeza Deus ele vai honrar o nosso trabalho, Deus vai honrar a nossa fé, e a gente vai ver Deus ele se manifestando, fazendo milagre na vida das pessoas, né? Porque Deus ele tem interesse em fazer milagre na vida das pessoas, né? Libertar as pessoas. Hoje o que mais tem são pessoas vivendo situações de complicação, opressão, doenças, né, problemas familiares, enfim, pessoas angustiadas, pessoas oprimidas, pessoas escravizadas por tantas situações, né? Pessoas que às vezes têm muitos maus hábitos e não conseguem se libertar dos maus hábitos. Então é muito importante a gente entender esta questão do culto de libertação. E a fonte que nós temos, que contribui para a nossa libertação, sem dúvida nenhuma, é a nossa fé, onde nós cremos no que está escrito na Bíblia Sagrada, e esta fé, por intermédio desta fé, nós alcançamos, sem dúvida nenhuma, a bênção da libertação, e o nome do Senhor é glorificado. Então, é bom a gente sempre crer naquilo que nós ouvimos e exercitarmos assim a nossa fé, invocando o poder de Deus sobre a vida das pessoas, a igreja do Senhor. Jesus, ele não brinca de libertar as pessoas. João escreve 8:32, para que as pessoas conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. 8:36 ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus não brinca de libertar as pessoas. Se você crê em Jesus, se você crê na palavra de Jesus, então você pode ter certeza que você não será decepcionado. Ele com certeza se manifestará, estará fazendo maravilhas na vida das pessoas. Lucas 4:16. E vamos ler mais alguns outros versículos que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, e então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Palavra de Jesus. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
e pregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Jesus. Jesus aqui, ele trata do propósito do seu ministério, o propósito pelo qual ele foi enviado. Todos nós sabemos que Jesus, ele foi enviado com o propósito de nos reconciliar com Deus. Jesus, ele é a porta onde as pessoas entram por ela e encontrará pastagem e também encontrará descanso para a sua alma. Então Jesus, ele é a porta. E Jesus também, ele se revela, se expressa que ele é o caminho, né? O caminho que conduz aos seres humanos à presença do Pai. Então, ninguém vai chegar à presença de Deus sem antes vir a pessoa de Jesus. Então, ele diz, ninguém vem ao Pai sem, primeiramente, não vier a mim. Então, primeiramente a gente vai a Jesus, e Jesus, ele nos aceita, e ele nos leva à presença do Pai. E já tem, para as pessoas chegar a Jesus, já tem, assim, uma ação divina, né? Porque Jesus, ele disse assim, que ninguém também pode vir a ele se o Pai não trouxer, né? Então, para as pessoas ir a Jesus, o Pai, tem que haver uma manifestação do Pai, uma ordem do Pai, para que as pessoas se cheguem a Jesus. E então, ao chegar a Jesus, elas recebem o perdão dos seus pecados, e aí ela começa a desenvolver uma vida espiritual com Jesus, e aí ela vai alcançando a libertação. Os seres humanos, ele vive aqui neste mundo sem conhecer a pessoa de Jesus. Então ele passa a conhecer o padrão do mundo. O mundo tem um sistema, tem um padrão completamente que contradiz o padrão de Deus, que contradiz assim o plano de Deus. E as pessoas, pela esta falta de conhecer a pessoa de Deus, pela falta de conhecer a palavra de Deus, infelizmente, elas acabam sendo influenciadas e elas acabam desenvolvendo uma vida assim, fora do conhecimento de Deus, uma vida comprometidas com muitos costumes, muitas práticas que não agradam ao Senhor. Então, quando elas têm um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus, então, aí elas vão buscar o conhecimento de Deus e elas vão alcançando a libertação, né? Libertação do pecado, né? O pecado é o grande problema da humanidade. A Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram e separados estão do reino de Deus. Porém, nós, Igreja do Senhor, hoje nós não conhecíamos a Deus. O pecado reinava sobre as nossas vidas. Mas hoje, graças a Deus, que através da fé que Deus deu ao nosso coração, nós ouvimos falar de Jesus, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e nós abrimos o nosso coração e nós cremos na pregação do Evangelho. E o resultado disso, nós alcançamos a justificação mediante a fé, por meio da nossa fé. Romanos capítulo 5 e versículo de número 1, a Bíblia diz que todos nós fomos justificados pela fé. E agora nós não tínhamos, não desfrutávamos da comunhão com Deus, nem tampouco nós éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos
a Jesus Cristo como nosso Salvador, foi operado em nossas vidas esse ato judicial da parte de Deus, que por intermédio da vida de Jesus Cristo, nós fomos libertos, né? Alcançamos a libertação dos nossos pecados. E hoje, graças a Deus, que o pecado, ele existe, o pecado continua aí ao nosso redor, mas na vida da igreja, o pecado não tem mais poder, né? Não tem mais poder. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, que o pecado gerava em nós a condenação. Nós tínhamos ciência da condenação. Porém, estando nós agora na pessoa de Jesus, não existe mais condenação sobre nós. Estamos libertos do poder do pecado. O pecado reinou sobre as nossas vidas, mas hoje ele não reina mais. Hoje reina a graça de Deus sobre as nossas vidas. Paulo, ele valoriza tanto isso, que ele diz que aonde o pecado reinava, onde o pecado abundava, então superabundou a graça de Deus, né? Então a graça de Deus, ela é maior do que o pecado. A graça de Deus, ela foi enviada para nos unir com Deus, e além dela nos unir com Deus, ela nos manter na presença de Deus, unido com Deus para sempre. Então, graças a Deus que o pecado não reina mais sobre as nossas vidas. E aqui esse texto sagrado que nós acabamos de ler, Jesus Cristo, ele tinha um costume muito bom, na sua trajetória missionária, ele andava em várias cidades, andava em várias aldeias, em várias casas das pessoas, e o propósito dele era era levar o conhecimento do Pai para as pessoas que não tinham conhecimento. E aqui ele chega na sinagoga, como era de costume, né? E ali chegando ele, sempre que alguém chegava na sinagoga, eles escolhiam alguém para entregar o livro da lei, para que fosse lida para aquelas pessoas que ali estavam, e deram o livro para Jesus ler, e ele abre o livro, e caiu nesta passagem que está lá escrito em Isaías, capítulo de número 61, né? Então, e aqui ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. O primeiro propósito aqui desta unção que Jesus recebe, para ele evangelizar, para ele pregar o evangelho. Jesus, ele deu no seu ministério prioridade a duas coisas: pregar e ensinar, né? Então, são duas coisas diferentes: pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem e ensinar o evangelho para transformação de vida das pessoas. Então, na pregação, as pessoas ouvem, a fé delas é colocada em ação diante de Deus, e elas abrem o coração e crê na pessoa de Jesus, e agora ela precisa receber os ensinamentos de Jesus para que ela possa receber a libertação, e ela agora passa a viver uma nova vida na pessoa de Jesus. É o que Paulo escreve à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Antes as pessoas não estavam em Cristo, mas agora as pessoas que reaceitam Jesus como Salvador, elas agora passam a fazer parte da pessoa de Jesus. Ela agora passa a estar na pessoa de Jesus. E Paulo diz: aqueles que estão em Cristo, agora ele é nova criatura. Então, antes tinha uma vida turbulenta, uma vida atrapalhada. Então agora essa situação fica para trás. As coisas velhas se passam, fica para trás. E agora a pessoa precisa desenvolver uma vida espiritual para que ela possa viver em novidade de vida. E é um processo gradativo. No dia a dia você vai aprendendo
a palavra de Deus, você vem à casa de Deus, você ouve a palavra de Deus e você vai aprendendo e vai colocando em prática no seu dia a dia, na sua vida do dia a dia, e então, assim a pessoa ela vai recebendo essa transformação. Então, evangelizar os pobres, né? Pessoas que tinham sede de Deus, aqui não está se referindo somente pobres porque não tinham recursos financeiros, pobres de espíritos, pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Então, evangelizar os pobres que entendessem, tinham um coração quebrantados para receber a Cristo como Salvador. E quando assim, essas pessoas elas abriam o coração e tomavam a decisão de seguir a Jesus, então elas alcançavam a libertação. E a Bíblia diz que Jesus aqui, ele proclamava a libertação para as pessoas, né? Falava dessa libertação para as pessoas. Normalmente as pessoas perguntam, o que é que eu tenho que fazer para me libertar? A fonte é a palavra de Deus. Então você conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus no dia a dia, ela vai tornando-se uma fonte transformadora na vida da pessoa, e você recebe a transformação através da palavra, recebe a libertação através da palavra. Então há muitas fontes de libertação aonde as pessoas elas estão presas. Normalmente quando se fala de libertação, ela fala de pessoas que estão presas, pessoas que estão cativas, pessoas que estão algemadas, pessoas que estão acorrentadas, né? Então, a libertação é essas algemas que se quebram da vida da pessoa, né? As correntes, elas se quebram na vida das pessoas. Então, o conhecimento de Deus que elas recebem no dia a dia, então vai colocando ela em liberdade. É muito importante a gente entender isso. Essa libertação, ela vem também por intermédio do poder de Deus. Nós nos apegamos com muitas coisas aqui deste mundo e acabamos deixando ser influenciados por elas. Agora, tem muitas outras fontes, muitos outros suplementos que levam as pessoas a cativo, que são fontes demoníacas, que vêm da parte dos demônios, tá? Então você vai usar o poder de Deus para você orar em prol dessas pessoas que se tornaram cativas. Hoje, por exemplo, a gente vê muitas pessoas hoje que estão presas nas jogatinas e não conseguem se libertar das jogatinas. Pessoas que gastam horrores de dinheiro, passam noites presas, jogando, apostando, e não conseguem se libertar daquilo ali. É uma praga isso daí, né? Então a pessoa precisa se chegar a Cristo, receber oração, e através do poder de Deus, há uma manifestação do poder de Deus na vida dessas pessoas, e esse espírito que escraviza estas pessoas, o Senhor repreende esses espíritos e ele sai da vida das pessoas. Então, a proclamar a libertação. Então é muito importante, e com isso nós aprendemos. Quando nós nos deparamos ou encontramos pessoas que estão cativas aos vícios, nós precisamos entender que isso há um espírito que age na vida dessas pessoas. O que é que você vai fazer? Você vai proclamar para que Deus ele se manifeste o seu poder e repreende esse espírito que está agindo na vida dessas pessoas, para que esses demônios eles sejam repreendidos e esta pessoa ela venha Então é muito importante nós entendermos isso, como devemos agir para que as pessoas elas venham alcançar a libertação. Normalmente pessoas hoje que estão presas nos vícios da bebida, das drogas, do cigarro e tantas coisas semelhantes a esta,
Isso são espíritos malignos que eles dominam a pessoa, eles dominam a mente das pessoas de uma tal maneira e as pessoas não têm força para ela abandonar. O vício da bebida é terrível, o vício do cigarro é terrível. Então, o diabo ele consegue colocar isso na mente das pessoas, ele consegue colocar vontade na vida das pessoas. É um demônio que entra nas pessoas e esse demônio coloca nas pessoas vontade. Tá? Para essas pessoas se libertar, aí você tem que usar o poder de Deus e proclamar a libertação daqueles que se tornaram cativos, não sem conseguirem sair de determinada situação. Então é muito importante libertar aos cativos, as pessoas que estão presas, aprisionadas diante dessas situações. E nós, a igreja, ela tem de Deus essa autoridade para você orar pelas pessoas e você ordenar que no nome de Jesus Cristo a libertação para que essas pessoas elas sejam libertas. Primeira coisa que o inimigo ele faz na vida das pessoas é cegar a mente das pessoas. Ele cega o entendimento das pessoas para elas não entenderem, para que o evangelho da glória de Cristo não resplandeça na vida delas. E por elas estarem cegas espiritualmente, infelizmente, elas acabam aceitando tudo que o inimigo coloca diante delas. Porém, é necessário que nós oramos ao Senhor pedindo para que Deus ele abra o entendimento das pessoas. A gente ora para Jesus salvar as pessoas. Só que o que acontece? As pessoas elas estão com o entendimento fechado. Você tem que orar para Jesus iluminar, que o Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele quem convence o ser humano do erro, do pecado, da justiça e do juízo. E para que essas pessoas elas sejam salvas, é necessário que haja uma manifestação da graça, da graça ministrada através do Espírito Santo na vida destas pessoas. O Espírito Santo que convence as pessoas, então ele ministra a graça do Pai na vida das pessoas e esta graça leva as pessoas ao encontrarem a salvação, abrir o entendimento para que elas creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Então é muito importante a gente entender isso. Libertação aos cativos. Hoje tem pessoas presas em muitas situações. Hoje o inimigo consegue manipular as pessoas, acaba prendendo elas nas dívidas. Quantas pessoas hoje se tornaram escravos das dívidas, não conseguem sair das dívidas. Antes dela sair de uma situação, o inimigo já cria uma outra situação para ela se embaraçar, para que ela continue presa nas dívidas. Então você tem que orar, pedir a Deus que Ele dê graça, tem que mostrar resistência diante de alguma situação, para não fazer outros compromissos. Às vezes as coisas vêm uma atrás da outra. Hoje, especialmente as pessoas que utilizam de cartão de crédito. A pessoa confia no cartão de crédito e aí acha que o cartão de crédito vai ajudar ela a resolver o problema dela. Só que aí é onde as pessoas acabam se enrolando. O inimigo aproveita dessa situação e aí a pessoa vai e compra, montou a dívida e daqui a pouco acumulou a dívida, aí vence o cartão, aí não consegue pagar a fatura do cartão, aí juro mais em cima e aí a coisa só vai se complicando. Então o inimigo ele trabalha dessa situação, manipulando a vida das pessoas, que a intenção dele é que as pessoas permaneçam cativas. Então a pessoa precisa entender como ela deve buscar a Deus para ela sair dessa situação, receber essa libertação. Hoje tem muitas pessoas também que infelizmente elas estão presas, cativas assim também nas enfermidades, nas doenças. E a gente entende que todos nós somos portadores de enfermidades, todos nós somos portadores de doenças, tá? A doença, todos nós já nascemos com ela dentro de nós. Algumas enfermidades
às vezes são contagiosas, às vezes são transmitidas de uma pessoa para outra, mas maior parte das doenças, todos nós temos uma enfermidade dentro de nós. Você pode conversar com qualquer médico que ele vai te informar isso. Todo ser humano, ele já nasce com um tipo de doença dentro dele. E quando a pessoa está nova, essa doença, ela não tem força para desenvolver, mas com o decorrer do tempo, essa doença ela vai se manifestar. Porque não é que a pessoa foi infectada, não, a doença já existia dentro da pessoa, né? Então, mas nós recebemos da parte do Senhor a sua bondade, a sua misericórdia, né? E nós podemos assim relutar contra essas situações. As enfermidades, elas não impedirão de nos levar para a sepultura, de forma nenhuma, né? Porque desde quando Deus ele determinou, mudou o seu plano no tocante à vida humana, então as enfermidades é um dos veículos que certamente nos tirará daqui deste mundo para nos levar à presença de Deus, aqueles que têm Deus. Mas todos nós sabemos que vamos deixar este mundo daqui um dia, e a única coisa que devemos conservar é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, um coração puro, um coração santo diante do Senhor, para quando se cumprir o nosso tempo aqui, então nós estarmos com Cristo na eternidade. Então é o que nós precisamos. Mas nós podemos sim, temos de Deus autoridade em nossas vidas para a gente orar pelas pessoas enfermas e pedir para que o Senhor faça um milagre. E Deus ele se manifesta e faz um milagre. Quantas pessoas já receberam a cura através das orações? Muitas pessoas. E o que é que nós temos que usar? É a nossa fé. Quando você está recebendo a oração, você precisa saber que está havendo uma ação poderosa da parte de Deus, agindo na sua vida, para que você possa ter saúde, né? A Bíblia conta que Pedro, ele chegou na cidade de Jope, e ali tinha um homem que fazia 8 anos que estava em cima de um leito, né? Enfermo. E quando Pedro chega ali, encontra aquele moço em cima daquela cama, Pedro ali faz uma oração por aquele moço, e Pedro ali ministra a bênção sobre a vida dele. Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E a Bíblia diz que imediatamente aquele moço foi instantaneamente curado, né? Poder do nome de Jesus para repreender as enfermidades. E a Bíblia, ela nos revela para nós quantas pessoas as pessoas, os seguidores de Cristo, eles perceberam que Jesus curava muitas pessoas, e a fama de Jesus começou a se expandir por todos os lugares. Então as pessoas colocaram a sua fé em prática e começaram a trazer as pessoas na presença de Jesus. Pessoas com todos os tipos de doenças, todo tipo de enfermidade. E diz a palavra que com o poder da sua palavra, ele curava as pessoas. A igreja nesse tempo presente está vivendo um tempo em que a fé do povo estará apagada. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente vem até mesmo enfermo, e a gente parece que não crê que você pode retornar para sua casa em posse de um milagre, em posse de uma bênção. Antigamente as pessoas usavam a sua fé, a sua confiança. Estava doente, eu vou para a igreja hoje porque eu sei que Deus vai me dar uma cura. E elas iam para a igreja, chegavam aqui e recebiam a cura. Elas eram curadas, recebiam a cura. Deus nunca decepcionava a fé das pessoas. Então as pessoas traziam elas da presença de Jesus, e o Senhor, com o poder da sua palavra, ele curava as pessoas, colocavam elas em liberdade, tiravam elas do cativeiro das doenças. Nós sabemos que diante do Senhor, quando ele quer fazer maravilha, não tem enfermidades que ele não cura. Ele cura qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, Jesus cura. Jesus cura de osso, Jesus cura do sangue, Jesus cura do que você possa imaginar, Jesus cura.
porque nós conhecemos Jesus, o médico por excelência, né? Então, quando ele quer fazer com que o Pai seja glorificado, então as coisas acontecem. E tudo isso é para que o Pai seja glorificado. Jesus encontra um moço, capítulo 9 de João, e Jesus encontra com um moço que nasceu cego de nascença. E ali, os discípulos de Jesus, o judeu, ele tinha um conceito com eles, que todas as pessoas que tinham alguma situação, algum problema, alguma deficiência, eles achavam que as pessoas estavam naquela situação porque os pais tinham cometido algum tipo de falha, algum pecado diante de Deus. Então, ou a pessoa tinha cometido algum tipo de crime, e a pessoa, por essa razão, ela teria sido punida com aquele tipo de doença. E os discípulos chegam e vê aquele jovem cego de nascença, e eles chegam para Jesus e perguntam: quem é que pecou? Por que ele está nessa situação? Por acaso ele cometeu algum delito, alguma ação criminosa que levou ele a essa situação? Se não ele, quem sabe os pais dele, por acaso, cometeram alguma situação lá que a culpa caiu nesse menino e ele está nessa situação? Aí Jesus olha bem para eles e diz assim: não, nem ele pecou e nem os pais dele. Isto aí é para que o meu Pai seja glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus ali, nós conhecemos a história, curou aquele moço ali, e o Pai realmente foi glorificado, né? Então, normalmente, as curas não é para a glória do ser humano, não. As curas é para que o Pai, ele seja glorificado. Deus, ele cura as pessoas para que você saia, porém as pessoas que te conhecem, sabem que você tem uma doença, uma enfermidade, daqui a pouco você está curado, as pessoas falam: o que aconteceu com você? Aí você vai fazer que nem aquele homem, aquele jovem cego, que disse: eu não sei o que aconteceu comigo, eu sei que um homem chamado Jesus, né, eu estava cego, ele pegou, cuspiu, fez um lodo, passou no meu olho, mandou eu ir no tanque de Siloé, e lá eu fui, lavei o rosto, eu sei que eu estou vendo. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode usar essa mesma expressão. Não sei, eu sei que eu tinha uma enfermidade que me atingia, porém um homem chamado Jesus, ele usou de misericórdia para com a minha vida, tocou em mim e hoje eu estou curado para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então este homem chamado Jesus, que veio com o propósito de colocar as pessoas em liberdade. Então, restauração da vista dos cegos. Falamos aqui a questão dos cegos, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, e aqui Jesus, ele abriu a visão espiritual das pessoas. Jesus curou de muitas pessoas doenças físicas, cegueiras físicas, mas a maior cura aqui que Jesus deu para as pessoas, para os cegos aqui, foi abrir a eles o entendimento deles. Cura espiritual, abrindo o entendimento para que eles entendessem as Escrituras, para que eles entendessem o plano da salvação. Então Jesus curou estas pessoas, muitas pessoas de cegueiras espiritual. Então Jesus pregava, as pessoas criam e elas eram curadas e recebiam a liberdade. E muitas situações levavam as pessoas a um estado de opressão. As pessoas viviam oprimidas. Hoje o que tem de pessoas oprimidas, porque convive com alguma situação que infelizmente ela busca recurso de um lado e de outro, e às vezes não encontra solução, e aquilo vai oprimindo elas constantemente, né? Mas Jesus, ele veio para colocar também em liberdade as pessoas que estavam oprimidas, né? Então, e aqui para as pessoas receberem esta bênção, o segredo é elas crerem, abrir o coração, receber a Cristo como Salvador, e também elas vão receber a liberdade. Então esse espírito opressor que se manifesta na vida das pessoas para levar as pessoas num estado de sofrimento,
então eles são repreendidos pelo Senhor e as pessoas alcançam assim a liberdade. Então Jesus, ele deu assim prioridade no seu ministério a libertar as pessoas, a ver as pessoas bem, salvar as pessoas, mudar a situação de vida delas. Então Jesus, ele fez isso, e nós não temos dúvida, e nós usamos também a nossa fé, e nós cremos que este Jesus, ele é o mesmo. Ele falou para os seus discípulos: vocês vão continuar fazendo a obra que eu fiz, e se vocês acreditarem, vocês vão realizar obras maiores do que as que eu fiz. Então, tudo é para que o nome do Pai seja glorificado, e nós oramos e cremos, confiamos que o poder do Senhor nosso Deus, ele sempre está presente no meio da igreja, amém? E ele está presente aqui, e ele tem cura para a tua vida nesta noite, ele tem libertação para a tua vida nesta noite. Eu não sei qual é o tipo de libertação que você está precisando, mas eu quero te dizer que ele é o grande libertador, e ele está presente aqui. Ele quer trocar esse fardo pesado que você carrega ao longo do tempo. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele quer trocar por um fardo leve. Louvado seja Deus. Ele quer que você saia proclamando, divulgando e dizendo que este homem chamado Jesus, ele te libertou da situação que você está vivendo, em nome de Jesus. Nós cremos, buscamos os recursos humanos, mas acima de tudo, vamos usar a nossa fé. Vamos crer que o maior interessado nas nossas dores é o Senhor Jesus. Ele é o maior interessado nos nossos sofrimentos. Amém? Vamos de pé, orar o Senhor em nome de Jesus. Grupo de louvor, ministra um louvor e nós vamos orar aí pelos irmãos. Vamos proclamar a bênção de Deus desta noite. Vamos invocar a bênção do Senhor sobre as pessoas necessitadas, sobre as pessoas que estão doentes, estão enfermas, pessoas que precisam de um toque divino nesta noite, pessoas que precisam ser tocadas como aquele leproso chegou para Jesus e pediu a cura, né? Não se conformou mais com aquela situação que ele estava vivendo, e ele disse: eu vou romper essa multidão que está aí, e vou chegar perante ele, e eu tenho certeza que se eu conseguir chegar diante dele, eu vou me prostrar diante dele, eu vou adorar ele, e eu vou receber a minha vitória em nome de Jesus. E aquele moço não foi decepcionado, glória a Jesus. Ele rompeu a multidão, e assim ele recebeu a cura, e o Senhor libertou ele em nome de Jesus. Não importa qual é a tua dor, não importa qual é o problema que tem te enfrentado, em nome de Jesus, saia do teu lugar, venha até aqui à frente, venha receber a unção, em nome de Jesus, venha receber a unção com óleo. A Bíblia diz que se estiver alguém entre nós enfermos, chamarão os presbíteros da igreja, ore sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé, ela salvará o doente. Eu creio que nesta noite, por meio da minha fé, um milagre vai acontecer na tua vida nesta noite. Eu creio, mediante a minha fé, eu creio que Jesus está presente aqui, e nós vamos usar o poder e a autoridade do nome dele nesta noite, e é nesse nome que nós vamos proclamar saúde para o teu corpo físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, venha, em nome de Jesus, adoramos ao Senhor. Deus, meu Deus, bendito Deus, tudo está tão difícil para mim. nós te louvamos, Senhor. Deus, meu Senhor, tu és Deus, maravilhoso, tu és o médico. muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Eu também creio, Pai, porque o Senhor é Mas poderoso. tua mão Palavra, Pai, em tudo me respondeu, em tua presença. ó Pai, que a tua palavra
Ó Pai, nesta manhã, neste dia, Senhor, Pai, estou fazendo aquilo que o Senhor me fez sentir do que haveria de acontecer nesta noite na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, Senhor. Ó Pai, há poder no nome de Jesus. É no nome de Jesus Cristo que nós declaramos a cura sobre o corpo físico dos teus servos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda enfermidade saiam desses corpos em nome de Jesus. Pai Santo, que os teus filhos possam testificar do milagre. Jesus, glorifica o Pai nesta noite. Querido Espírito Santo, glorifica o Pai nesta noite. O milagre na vida dos teus servos, Senhor, na vida das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, receba a cura, em nome de Jesus, receba a libertação, em nome de Jesus, receba a graça, em nome de Jesus, receba do Pai uma transformação de vida, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos orar por você que ainda não é crente, ou quem sabe você já serviu ao Senhor e hoje você estará afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer desfrutar desta paz, desta comunhão com Cristo? Tem alguém? Glória a Jesus. Se tiver alguém, saia do teu lugar. Nós temos a alegria de orar pela tua vida nesta noite. Glória a Deus, o Senhor espera por você nesta noite. Tem alguém que deseja receber a Cristo como seu Salvador? Receber a libertação, em nome de Jesus? Glória a Jesus. Se não tem, que Deus em Cristo continue te abençoando a sua vida e lhe dando graça, e outra oportunidade seja manifestada em seu favor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento de graça que o Senhor nos proporcionou, Pai. Obrigado pela tua presença conosco aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Pai, pela a bênção da cura que o Senhor tem dado aos teus filhos nesta noite. Eu creio, Senhor, que milagres aconteceram. Pai, em nome de Jesus Cristo, despede-nos em paz. Conceda-nos um término de semana abençoado, Senhor. Permaneça conosco, leva os teus filhos em paz. Em nome de Jesus nós te suplicamos e somos agradecidos. Que a graça regeneradora de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Vão em paz em nome do Senhor Jesus.